Quer transformar seu tempo online em dinheiro de verdade? Descubra como milhares de pessoas estão faturando na internet, começando do zero. Não perca tempo. O segredo está no primeiro comentário fixado. Galera, depois esse crime trágico, né, que tá em todas as páginas, tal, é bem triste essa situação. A gente vai falar agora de quem realmente tem autoridade pra falar sobre isso, né? Porque a Gigi, ela é apenas uma blogueira, né? Apenas uma blogueira que fala sobre o assunto, não estuda, né? E a gente vai falar desse episódio lamentável, né? Um episódio que ficou muito feio, principalmente pra Carla Albuquerque, né? Que a senhora, a gente já tem o senhor resposta definitiva, agora tem a senhora resposta definitiva, né? O farol da notícia. E a gente, infelizmente, acabou sendo surpreendidos, porque a gente tava, eu acho que o dia do podcast, quando foi? Foi sexta? Foi sexta, vocês estavam ao vivo também. A gente tava ao vivo aqui, aí o André falando... Não, sexta a gente... Não, a gente não tava ao vivo. Não, verdade. Não tava. O André ainda tinha falado que, pô, a Giovana vai lá no Vilela e tal. Eu falei, poxa, que legal, uma oportunidade, né? E aí depois eu tava em casa, aí o André me manda no WhatsApp: você viu o que aconteceu no Vilela? Meio Reginalice, né? Isso é um clássico. Isso é um clássico aqui, né? Acho que mamãe tá assistindo. Beijo, mamãe. Beijo, papai. Você viu o que aconteceu? Você viu o que fizeram com a Giovana? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? E aí ele me mandou o podcast inteiro, 5 horas. E aí ele me passou o briefing, eu assistindo 2x pra tentar entender, e realmente uma atitude extremamente indelicada, mal-educada, antiprofissional, sem ética, né? E que reúne condições aí de uma pessoa que tem inveja da Gigi. Pra mim ficou muito claro. Claro que não assisti o episódio inteiro, mas também assisti um grande resumo pelo vídeo do Omar. O Omar deve estar aqui assistindo, não sei se é o Omar ou se é a Omara, ou se são os dois que estão assistindo, mas realmente foi um momento muito triste ali pro Vilela. Mas eu queria saber de você, Gigi, como é que foi, como você se sentiu naquele momento? Aproveita agora e desembucha. Então, eu não tenho muito o que falar desse episódio. Tá bom, então acabou o podcast, galera. Tava todo mundo esperando só esse momento. Não, vamos lá. É o seguinte, eu já entrevistei no meu canal, né? Ela veio aqui com muita boa vontade. E até ouvi algumas pessoas especulando, será que aconteceu alguma coisa entre elas depois do podcast que a Giovana entrevistou a Carla? Não aconteceu nada depois do podcast aqui do PandoraCast que eu entrevistei a Carla. Nunca mais nos falamos, eu tinha gostado muito dela, até falei pro André isso diversas vezes, tinha gostado muito, achei ela super solista de vir aqui, meu canal era menor ainda, né, era menor do que é hoje e tudo. Mas ali no Vilela eu também não entendi muito bem o que tinha acontecido, porque eu fui convidada com o Joel, pra ir, o Joel, ele indicou meu nome, ali pro Vilela me chamar. O Joel, eu não sei quem é o Joel? Ele tem um canal chamado Iconografia da História aqui no YouTube, o canal dele é excelente, menino muito legal. E ele indicou o meu nome ali pra produção do Vilela para que eu fosse até lá abordar alguns casos, um deles o Vitória, porque eu tô abordando esse caso no meu canal, né? De forma honesta, mais honesta possível, pesquisando o máximo possível antes de trazer uma informação. Claro que todo mundo pode cometer erros, diversos jornalistas já cometeram erros. Até a polícia tá errando nesse caso, meu? A própria Carla já tive acesso a várias informações incorretas que ela trouxe em outros lugares, mas assim, isso acontece, gente, ninguém é perfeito, entendeu? E um bom jornalista, o que ele faz quando ele erra numa informação? Ele vem e se retrata. Não é o fim do mundo. Não quer dizer que você quer passar notícias falsas, que você não tem capacidade de fazer o que você faz. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que o clima tava estranho, porque eu sentei para conversar, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas que eu estou falando, né? E eu percebi que ela não olhava muito para mim, logo de cara, assim, quando o podcast, mesmo fora do ar, e depois que o podcast começou também. Depois que o podcast começou, ela não me olhou durante as 5 horas, e foi toda aquela situação onde parecia que uma das partes queria estabelecer uma disputa ali de quem sabia mais, de quem podia falar e quem não podia. Isso ela falou 3 vezes no podcast, 2 ou 3 vezes que não era todo mundo que poderia falar de casos criminais. Inclusive, ela falou que tinha muito contra youtubers que abordam casos sem ter uma certa capacidade para isso. Nossa, vocês estão querendo... Caraca! Nossa!
E é isso, gente. É aquele episódio que vocês viram, muita gente falou, elogiou minha calma, mas isso é como eu sou, de fato. Eu sou brava, sou nervosa um pouco, assim, mas eu não sou uma pessoa explosiva. Claro que naquele momento meu coração acelerou. Eu fiquei com o coração aqui na garganta, aquele bolo na garganta, sabe? Mas Deus iluminou a minha mente naquele momento para que Te deu discernimento, me deu né? discernimento de como agir perante aquela situação, quando você vê que tem 7.000 pessoas ao vivo te assistindo. Então eu tive ali muito claro na minha mente que eu estava lá não para provar nada para ela, não para provar nada para ninguém, eu estava lá para bater um papo descontraído sobre um caso sério e que eu estava falando com a minha audiência e com uma audiência que eu ainda não conhecia e que iria conhecer o meu trabalho. Então, isso foi o que eu coloquei ali como meta na minha mente, que eu estava lá, não estava para debater, eu não estava disposta a debater, e quem estivesse disposto a debater, a entrar numa disputa, iria disputar sozinho. E foi o que de fato aconteceu. Foram 5 horas de disputa naquele podcast, porém a pessoa disputou sozinha. Porque eu não estava lá para provar que eu sabia mais, para provar que eu era dona do caso Vitória, que eu não estava lá para provar nada disso. Eu estava lá para trazer informações que eu tinha até o momento e a gente conversar, teorizar, igual fizemos aqui, deixando claro o que é informação confirmada e o que não é. E você pode corrigir uma pessoa ao vivo, você pode. Ah, não, essa informação, deixa eu só te avisar aqui, essa informação acabou de ser negada. Mas, sabe, de um jeito normal, de um jeito amigável. Não foi isso que aconteceu, infelizmente, mas assim, igual eu falei pro Feltrin, não guardo mágoa de ninguém. Qualquer um que tentar fazer isso comigo, que fizer isso comigo ao vivo, eu não vou explodir. Você não vai me ver chorando ao vivo, você não vai me ver levantando, explanando, sabe, ali na hora. Eu vou manter o profissionalismo. Eu tenho um foco quando eu vou fazer as coisas. Eu não faço nada por um acaso. Eu não saio da minha casa para perder o meu tempo. E o foco ali era demonstrar o meu trabalho. Se uma pessoa estava tentando atrapalhar isso, eu apenas tentei fazer o máximo possível para que eu conseguisse, de alguma forma, ter um espaço, ainda mesmo que mínimo naquela situação, para demonstrar um pouquinho mais do meu trabalho para as pessoas que estavam conhecendo naquele momento. E foi aquilo que vocês viram, uma situação desconfortável, uma situação constrangedora, o clima estava bastante pesado, mas, aparentemente, segundo a audiência, eu até que me saí bem. Saiu, e assim, fica feio porque ela é bem experiente na televisão. Bem experiente na televisão e você não tá muito, você tá agora se acostumando mais, né? Com os podcasts e a gente conversa lá, né? Lá, se você coloca uma pessoa que tá mais tempo, tem mais tempo de televisão ou de internet, essa pessoa, ela sabe se comunicar melhor, ela sabe se portar melhor com a câmera, ela tem a experiência. Claro. Agora, quando você coloca uma pessoa que não tem a mesma experiência e você tenta diminuir ela ao vivo, fica muito feio pra você. Fica muito feio pra você. É só você fazer um exemplo. Imagina a primeira vez que eu fui no Pânico ser entrevistado. Imagina o Emílio ficar me diminuindo. Pô, ele tem todo o tempo, experiência ali no programa, né? ou o Zuckerman ali. Então fica feio. E assim, é legal que o público percebeu. Eu acho que 99% do público percebeu. E foi legal. Foi legal que a Giovana mandou mensagem pra mim. Tava Ao vivo. Ela mandou mensagem enquanto ela tava ao vivo. Tava jogando o CS, tava destruindo lá no CS. Tava 10/0. Aí eu falei pra ela, segue a tua, deixa ela, segue a tua, porque... Mas se saiu muito bem, é uma coisa que... Eu acho que isso também foi o pior, né? Porque a Carla tem muito mais experiência de televisão, mais tempo, de jornalismo e tal. Aí fazer isso ao vivo, no podcast, que era a primeira vez da Giovana indo lá, num podcast de grande expressão, que pra mim é o melhor, né? Se você for comparar todos os podcasts que a gente tem, o do Vilela ainda é o melhor, que escuta todos os lados realmente. Então, assim, e era um objetivo da própria Giovana, ir no Vilela, falar, um dos meus sonhos é ir no Inteligência. É fogo, né? Como é que é? Mas você vai voltar lá, né? Você vai voltar, você já marcou já. Sim, graças a Deus, a produção do Vilela, eles foram extremamente solícitos comigo, eles foram muito legais. Muita gente criticou o Vilela, mas quando você tá ao vivo, não é culpa do Vilela. Porque assim como eu não consigo controlar o que a pessoa vai falar, como a pessoa vai me tratar, eu também não consigo. O Vilela também não consegue.
Como que ele vai controlar o convidado? E às vezes quando a gente tá ao vivo ali, a gente não percebe muita coisa, Sim. né? Às vezes você fica na dúvida, né? Pô, será é que isso tá mesmo? acontecendo? É, Será às que vezes ele não tá jogando Candy Crush, nem percebe. Não, ele é Grande Vilela. ótimo. 6 horas, né, Vilela? Também, né? 5. Não, mas olha também a diferença da educação, né? Se a gente for pegar pelo lado da experiência, o Feltrin também é super experiente. Meu Deus. E quando ele tá do teu lado, ele te trata como igual. Ele Olha é a diferença. maravilhoso, Não, o Feltrin Feltrin. é um cara fantástico. O Feltrin coloca 10 mil pessoas numa Nossa. live. É. 10 mil pessoas numa live, ele na casa dele. Aham. E ele vem aqui, e ele. Vocês trocando ideia, tipo, ele te trata totalmente como igual. É Né? verdade. Então, assim, Eu aí gosto muito dele. é educação. Aí é realmente educação. E ainda também tiveram vários compilados, né? De que a própria usava o que você falava, né? Depois, É. pra usar como argumento. Foi, é que eu falei do crime passional, né? Eu falei, pelo jeito que a Vitória foi encontrada, foi sugestionado logo no começo que era um crime passional. Então, a primeira hipótese foi crime passional. Hipótese. Eu não estava falando que era um crime passional, porque quando a gente não tem ainda o criminoso, você não consegue saber a motivação dele, porque a motivação está dentro do criminoso. Mas a hipótese mais levantada ali no começo era crime passional. Aí, não pode se falar de crime passional. Logo em seguida, levantou a hipótese de crime passional. É uma coisa assim. É lamentável, mas, igual eu falei, o Vilela ele não teve culpa. Não culpem o Vilela, não culpem a produção do programa deles. Eles são extremamente profissionais. São E mesmo. até porque ele deve ter pensado, ele e a produção, falou assim: não, eles já se conhecem, já foi no podcast da Giovana, tá tudo certo, tamo em casa. É. Né? Exatamente. Seria mais ou menos é o que a gente vai fazer sexta. Traz o Carlão Giga aqui, aí do nada, Começa a ter... um tenta derrubar o outro. Aqui É, tem por que derrubar exemplo, o Giga. Por exemplo, o Giga pode Ô, Giga, amar. não, ô, Giga, a gente tem que pensar bem, tá? Por exemplo, o Giga Vou pode fazer amar isso a Branca amanhã. de Neve. Pode. Ele pode amar a Branca de Neve, Sim. ele pode gostar da Branca de Neve e a gente começa a debater aqui sobre o Branca de Neve. Fala assim, ó, Giga, acho que você tem que avaliar melhor aí. Principalmente no seu Cuidado canal. com o que você fala, né? Hã? Com o Carlão eu não vou fazer nada. Vai ser com o Giga, porque o Carlão eu tô vendo o treino, que ele tá treinando bem, né? Mas aí a gente se vê na cabine de imprensa. É isso aí. Cabine de imprensa é um lugar ótimo pra sair na mão. Ó, fazer uma rodadinha de superchat aqui que tivemos outros. A Simone TG mandou: amo muito vocês três, continuem causando. Tamo junto, Simone, você gosta, né? Tá ligado? Simone tá com a gente, é membro do canal já há mais de 5 anos. O canal nem existia, ela já era membro do canal. Excelente. O Andy do Flipper mandou: não tenho estômago pra conteúdo true crime. Já tem desgraça demais no país. Mas vi o vídeo do Omar. A vovó Mafalda quis cancelar e acabou enaltecendo. Excelente. E pra fechar aqui, o Cleverson, nosso grande parceiro, patrocinador, principalmente pra você aí que tá em busca aí de um imóvel, primeiro imóvel, né? Quer sair da casa da sogra? Chama o Cleverson, que é um grande parceiro nosso, consultor imobiliário, domina o mercado imobiliário, ele vai te ajudar. Ele mandou o seguinte: grande momento, família Alba, Gi, você foi fora da curva, teve muito profissionalismo e vejo que você ganhou muito com a sua postura. Nos comentários do podcast é nítido que as pessoas estavam ao seu lado. Minha esposa e eu amamos o trabalho de todos vocês. Com certeza. E eu tenho que agradecer a Deus também por essa situação, porque assim, foi Deus que me iluminou naquele momento. Eu clamei a Deus de verdade em pensamento, porque eu me vi numa situação inusitada que eu não estava preparada. Eu havia me preparado igual eu me preparo sempre para contar casos criminais. Eu sempre faço um roteirinho aqui, pessoal, ó. Eu faço um roteirinho, porque sempre tem informações que acabam fugindo da nossa mente, datas e etc. Eu havia me preparado para contar o caso e falar bastante, mas eu não fui preparada para debater, e se eu soubesse que iria ter uma disputa, eu iria do mesmo jeito, mas provavelmente já estaria mais preparada. Naquele momento eu clamei a Deus, falei: Senhor, vai na minha frente, o que tiver que acontecer vai acontecer, porque eu não sabia como aquilo estava sendo digerido pela audiência, se de fato eles iriam comprar aquela narrativa de que eu era apenas uma menina que estava perdendo meu tempo ali. E não, ali é a extensão, toda vez que a gente vai no podcast é a extensão do nosso trabalho, é uma forma de divulgação do nosso trabalho, mais pessoas vão te conhecer. Então, assim, você ir num lugar e você ter a sua credibilidade colocada em jogo, você nunca sabe como aquilo vai ficar perante o público. E então eu pedi para Deus, falei: eu não vou conseguir provavelmente impor aqui como que é meu trabalho, porque eu estou num podcast, muitas pessoas não me conhecem, mas vai na minha frente, e no final deu tudo certo, graças a Deus. Então
tem que agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.